Raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, de volta, 20 de outubro de 2023, eu dei um perdido mais ou menos por uma semana, porque 17 de outubro foi meu aniversário e nós celebramos longe daqui, a gente deu uma pequena escapadela, a gente voltou a Buenos Aires, aliás uma tremenda coincidência, porque a última vez que estivemos lá, foi exatamente na mesma época, era o meu aniversário também, e era também eleição, era véspera de eleição, e eu me lembro inclusive da gente de repente saindo para dar uma volta por ali no bairro, e de repente as ruas cheias de argentinos manifestando seu civismo, tinha algum tipo de comício, né, as pessoas descendo com as bandeiras azuis e brancas, tá uma coisa pacífica, bonita. Eu acho que não era um comício daqui, não sei de quem que era o raio do comício, mas por uma grande coincidência voltamos 4 anos depois. Na verdade, a impressão que dá é que a gente voltou a, sei lá, um século depois, porque nesse meio tempo teve pandemia, né? A gente chega lá com o mundo, com 2 guerras que ninguém podia imaginar acontecendo, e eu, em princípio, não deveria estar gravando isso hoje. Por quê? Porque dormimos brutalmente pouco, porque nós pegamos um voo que saiu de lá, sei lá, às 2 e pouco da manhã, chegou às 5 aqui, então quer dizer que eu devo ter dormido algo como 2 horas e meia só essa noite, então talvez esse seja o primeiro radinho em que eu estou assumidamente falando num estado alterado de consciência, mas talvez seja muito oportuno nessa sexta-feira gravar, mesmo que com a cabeça provavelmente afetada pela falta de sono, primeiro pelo frescor da memória, as impressões estão tão vivas ainda, e segundo porque talvez esse estado um pouco, sei lá, um pouco tonto, um pouco zureta, me ajude a retratar algumas coisas interessantes. Esse foi, obviamente, uma semana, alguns dias, em que eu não tive a minha rotina de estar assistindo vídeos de ciência e ouvindo podcasts de história. Não, eu confesso que eu ouvi uma coisa ou outra na ida, né, na volta não necessariamente, eu apaguei, mas eu acho que a própria ida a Buenos Aires talvez possa ser um bom assunto. Eu queria gravar hoje também, sexta-feira, não queria deixar para segunda-feira, porque nesse domingo teremos um divisor de águas, né, na história, nem sei do que, porque a Argentina tem uma eleição nesse domingo especialmente surreal, porque eles têm um candidato que faz o Bolsonaro parecer um Dalai Lama, faz o Lula parecer um estadista, que é o Milei, eu não sei qual é o primeiro nome dele, é um candidato descabelado, em todos os sentidos, descabelado no sentido capilar, mas também no sentido mental, uma figura estranhíssima, e essa eleição tem um grau de incerteza altíssimo. Eu confesso que eu tenho um hábito, talvez porque eu já trabalhei em televisão, ou talvez porque eu sempre me interesse pela cultura alheia, mas eu tenho um hábito de, estando em um país estrangeiro, tentar assistir a televisão aberta, para ver os comerciais, para ver os noticiários, né, para ver os programas de auditório, né, e eu fui com muita sede ao pote, porque eu tinha essa lembrança dessa indústria televisiva, né, do audiovisual argentino ser especialmente boa, haja vista os inúmeros filmes maravilhosos que eles fazem, em 1985, concorrendo ao Oscar, etc., mas dessa vez, talvez por conta do empobrecimento, da pandemia, da crise econômica, eu achei a televisão um pouquinho mais improvisada, um pouquinho mais barata, um pouquinho mais, muito programa ao vivo, e assistindo ali também alguns trechos de campanha política, e assistir a esse Milei é um delírio completo. Eu acho que, se não me engano, ontem ou anteontem, ele encerrou sua campanha num estádio abarrotado de gente, um estádio de futebol com dezenas de milhares de pessoas. Ele entrou como se fosse um rockstar, gritando, pulando, ao fundo um vídeo de um leão de fogo, porque ele se considera obviamente um leão, já vamos falar um pouco dessa história,
Bom, a campanha está se encerrando, os outros candidatos estão apavorados diante desse personagem que saiu, ninguém sabe exatamente, quer dizer, eu não tenho a menor ideia de onde saiu esse cara, acho que era um economista, mas na verdade, veja, aliás, eu não sei o quanto você gosta de Gabriel Garcia Marques, né, Júlio Cortázar, né, a história do realismo fantástico da literatura sul-americana, latino-americana, mas na verdade acho que não é que é realismo fantástico, é que o continente é realmente surreal. Né, você não precisa ser muito imaginativo. Aliás, acho que ninguém, mesmo numa imaginação mais delirante, conseguiria imaginar um candidato à presidência que surge praticamente do nada, da cartola, né, que era instrutor de Kama Sutra. Pois bem, o Milei, que pode levar essa eleição, se não for no primeiro, pode ser no segundo turno, foi instrutor de Kama Sutra e tem orientações políticas vindas direto do além, quando ele conversa com seu cão. Sim, seu cão falecido, não é, que dá conselhos a ele em termos de estratégia, em termos de grandes ideias como, por exemplo, privatizar absolutamente tudo, trocar a moeda pelo dólar, romper com o Papa Francisco, romper com o Brasil, as ideias mais estapafúrdias, mas ele conversa com o cãozinho porque eles têm uma história que vem de muito longe, porque ele conheceu esse cão em outras encarnações, numa outra encarnação em que ele era um gladiador romano. Claro, ninguém, quando vai falar de vidas passadas, era um escravo em Roma, um escravizado em Roma, era sempre um gladiador, um imperador, era um gladiador viril, né? E ele foi lançado ali em algum coliseu para combater um leão, e esse leão, na hora que ele ia ali combater o leão, Deus, não sei qual, não sei se é o Deus romano, Deus cristão, se foi Júpiter, se foi Zeus, se já era a Roma cristã, eu não sei, Deus faz uma intervenção e faz com que os dois se entendam, porque Deus quer que eles sejam amigos para sempre, não é mesmo? Então, desde então, ao longo de inúmeras existências, essa dupla, um leão e outro descabelado, com uma juba completamente indócil, vem aí colaborando, vivendo, trabalhando juntos, e agora que o cachorro morreu, ele aparentemente dá conselhos, eu não sei exatamente como, certo? Então veja que realismo fantástico, Garcia Marques, esquece, ficção é pouco perto do que... Mas eu sei que parece... Eu não quero aqui... Eu estou realmente me consumindo de dó de ver o país diante de uma situação dessa, diante de um dilema desses, o que tudo indica que aparentemente uma juventude que está muito desesperançada, cansada da política, também outras camadas sociais ali da sociedade argentina que empobreceram muito, também está muito descrente da democracia, né, votam no primeiro cretino que aparece, né, mais um Bolsonaro, dessa vez com o cabelo um pouco mais esquisito. Então é triste, eu não quero achar isso engraçado, me dói porque é um país pelo qual eu tenho uma admiração extrema, um carinho gigantesco por tudo, pela cultura, pela música, pelas cidades, pela comida, pelo tango, pelo sotaque, pela língua, pela literatura, pelo cinema. Cara, eu gosto muito dos caras e nessas horas... Como é bom eu não gostar de futebol, porque como eu absolutamente ignoro qualquer tipo de esporte coletivo desde criancinha, então eu não tenho nenhuma razão para ter alguma rivalidade histórica com, sei lá, com que, Maradonas ou Messi, ou seja o que for. Não, eu gosto, eles são bastante diferentes de nós, os argentinos são muito mais intensos, eles são muito mais imprevisíveis, eles são muito mais passionais, mas são absolutamente geniais. Então, dói para mim ver um país que já está aí aos trancos e barrancos há décadas, é uma crise depois da outra, né? Abusos. Quanto tempo a gente passou, acho que no mês anterior, falando da ditadura argentina, né? Quanto tempo que a gente falou aqui da barbárie dos militares. Se bem que eu estava assistindo ontem um canal muito interessante, que eles têm um canal educativo lá chamado Encontros, um depoimento, não, foi no Encontros? Bom, não sei, ou foi no outro canal, mas era uma entrevista com um jornalista
que vai fazer um filme que vai ser um complemento ao 1985, com Roberto Darín, não é? Ricardo Darín ou Roberto Darín? Eu nunca sei. Mas que o Darín fez esse filme sobre o julgamento dos militares. O que esse jornalista quer fazer também é mostrar um pouco da barbárie dos próprios montoneiros, porque a questão do terrorismo na Argentina, que acabou servindo de pretexto para a ditadura militar, também não foi bolinho, né? Então, voltando aqui para a cidade, tem uma questão que ontem, acho que é por isso que eu queria gravar hoje, porque eu estou com uma impressão muito viva, né? Muito viva, muito especial e muito provocativa, que é o seguinte: ontem, como íamos embarcar de madrugada, chegou, bom, que horas que a gente chama um táxi? Sei lá, chama o cara 11h30 da noite e tal, e deram umas 10 da noite, bom, o que a gente faz, o que a gente não faz, vale a pena tomar alguma coisa, comer alguma coisa? Aliás, eu peço desculpa pelo barulho das obras aqui, tem uma pancadaria, martelação, mas acho que até pode servir aí para mostrar que não tem como a gente se isolar da realidade à nossa volta, da destruição e da reconstrução contínua. Então esse fundo aí tem um certo, vamos dizer que ele tem um certo sentido, por mais aleatório que ele seja. Né? Mas ontem, 10 e pouco da noite, o que a gente faz, o que a gente não faz? Bom, tinha um café na esquina, aliás, o que mais tem ali é cafés nas esquinas, belíssimas esquinas, magníficos cafés. Foi bom, por que a gente não desce e vai até um café na esquina, às 10 horas da noite? Não é? O que em São Paulo seria praticamente uma tentativa de suicídio, né? Ou um sinal de demência incipiente, né? Ou avançada, porque, imagina, aqui durante o dia a gente tem medo de circular na rua. Né? Então, pois bem, né? Já meio que habituados com a presença, com a tranquilidade das ruas de Buenos Aires. Veja bem, Buenos Aires não é mais a cidade que era 20, 30, 40, 50 anos atrás, é uma cidade perigosa, existem riscos. Pela primeira vez nós vimos mendigos dormindo na rua, isso eu nunca imaginei ver em Buenos Aires. Mas veja, é uma cidade pedestre. Existem pessoas circulando pela rua aos borbotões o tempo todo. Onde você vai, você tem gente indo de lá para cá, tal. E pois bem, às 10 e tanto da noite ontem saímos, tinha casais, havia idosos, havia mulheres sozinhas, havia moças indo de lá para cá, andando, voltando para casa, tomando um café, sentando nos bares, a pé, com a maior tranquilidade. Uma coisa que aqui é impensável: nós não somos mais donos da rua. Nós não somos mais donos da nossa própria cidade. Nós perdemos esse deleite que é você caminhar pelas ruas tranquilamente, para você poder encontrar os seus amigos num café da esquina. Né? Aqui, imagina, para sair do prédio tem que abrir uma grade, depois abrir outra grade, depois para entrar em outro lugar tem que abrir outra grade, mostrar um documento, não é? Os carros e carros blindados. Não, nós fomos a pé até a esquina. Aliás, na noite do meu próprio aniversário, 17 de outubro, escolhemos um restaurante que nos é bastante querido, e a gente olhou no mapa, nossa, a gente está pertinho, são 2 quarteirões para cima, né, 3 quarteirões para a esquerda, vamos a pé. Fomos a pé, andando, 7 e pouco da noite, né, fomos a pé, voltamos 9h30, 10 horas da noite, andando 5 quarteirões ali. Era um bairro bastante seguro, um bairro sofisticado, etc., mas você iria a pé aqui, ainda mais produzido, arrumado, bem vestido, né, porque afinal é uma ocasião especial. Pois bem, então essa lembrança de você viver uma cidade com os pés, por assim dizer, né, de você caminhar, e aliás uma coisa extremamente interessante que é encantador. Acho que talvez o grande charme de Buenos Aires venha de uma época que já passou, né? Uma época em que a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, isso faz 100 anos. Né? Quando alguém inventou lá o navio frigorífico, agora a gente pode exportar carne, que beleza, graças ao navio frigorífico, a Argentina ficou zilionária. Então, ok, temos dinheiro de sobra, vamos fazer uma cidade que parece Paris,
que parece Madrid. Então edifícios que são praticamente edifícios do Haussmann de Paris, né? Prédios, museus, uma coisa espetacular. Então até hoje a cidade, você respira essa atmosfera de 100 anos atrás, uma cidade que teve aí um planejamento urbano extraordinário, grandes avenidas, e você tem nas transversais uma coisa que é deliciosa, que eu pelo menos não vejo aqui em São Paulo. Aliás, eu estou mudando de bairro em São Paulo por causa disso, porque aqui no bairro em que a gente mora, pelo menos até o mês que vem, você ainda tinha comércio local, um supermercado local, restaurantes locais, você conseguia fazer muita coisa a pé. Isso está mudando, está sendo derrubado, vão colocar arranha-céus, provavelmente com portões eletrônicos e câmeras, etc. e tal, né, e alarmes e cercas eletrificadas, etc. Né, a gente está mudando daqui por causa disso, mas em Buenos Aires você vai andando pela rua, você tem mercearia, cabeleireiro, livraria, sei lá, loja de ferragem, uma atrás da outra sem parar, e as pessoas circulando pela rua com sacolinhas, fazendo as suas compras, conversando. A quantidade, a intensidade da vida pedestre, da vida cidadã nas cidades é delicioso, é um banho, né, de civilidade, é um banho daquilo que a gente já perdeu, daquilo que São Paulo e outras cidades no Brasil também estão deixando, infelizmente, para trás. Então, eu queria muito preservar essa impressão e compartilhar isso com vocês, porque, infelizmente, mais ou menos como aquela lenda urbana, né, que se você coloca um sapo numa panela de água quente, ele fica ali até cozinhar, porque a mudança gradual ele não percebe. Pois bem, nós somos o sapo na panela de água quente, né? Nós vamos morrer cozidos sem reagir, porque a gente vai se acostumando com coisas absolutamente inadmissíveis. Então é bom de vez em quando levar um tapa na cara, né, e ver que a vida pode ser muito mais civil, muito mais humana, numa escala muito mais tranquila, né, em que você pode estar ali num café na calçada vendo a vida passar, né, em que de 10, 11 horas da noite tem um estudante lendo um livro ali, tomando um cappuccino na esquina, do lado de fora do bar. Então isso para mim toca. Assim como toca, de repente num passeio um pouco mais longo, você se deparar na calçada com uma placa conservada, inclusive, com poesias, com poemas. Então tem, ali na Cajal, sobretudo, tem ali umas poemas ou letras de tango escritas na calçada, homenageando ali os poetas, homenageando os cantores, que estão, obviamente, homenageando a cidade. Tirei várias fotos, não sei se alguém, por acaso, me segue no Instagram, algumas dessas fotos desses poemas estão lá, mas eu sei que andando, acho que foi ontem de manhã, por um bairro um pouquinho menos sofisticado, um bairro um pouquinho mais com cara de Vila Madalena, aliás, da Vila Madalena que já morreu, que já não é mais assim, né, que foi completamente atropelada pelas construtoras, que já está perdendo o charme completamente. Então ali em Palermo, tem um monte de Palermo Sorro, Palermo Hollywood, nem sei mais qual que a gente estávamos passando por uma escola, e no chão da escola, na calçada da escola, tinha ali uma placa escrito o seguinte, eu vou ler, estou vendo aqui a foto, né? Ao sair dessa escola, o professor Carlos Augusto Cortés Poiu foi sequestrado e desaparecido pelo terrorismo de Estado em 1976. Nunca mais soubemos dele. Bairros em Memória e Justiça, né? Uma placa, uma homenagem feita em 2017. Então é interessante, né? Uma cidade com memória não só daqueles que a cantam, mas daqueles que a cidade perdeu, né? Daqueles que a barbárie, né, simplesmente evaporou. Né? Então tem essas pequenas coisas tocantes. Às vezes você pode estar tem um cruzamento ali que é chamado de 7 esquinas, tem na parede um poema do Borges, né? Então essas coisas, essa relação do cidadão com a própria cidade, né, de um povo com a sua própria história, uma história que eles tiraram a limpo, que a gente nunca conseguiu fazer direito aqui nesse país, a gente anistiou todo mundo. Para mim é especialmente tocante, e esse mesmo povo que agora, né, com uma história tão intensa, tão dura, tão rica ao mesmo tempo, né, é um povo que agora está diante do populismo mais barato, né, que provavelmente isso vai provocar ruína econômica, e aliás uma coisa que acho que para muitos de vocês é muito distante,
desabastecimento, né? Estávamos ali, chegamos no aeroporto, falou, será que vale a pena trocar dinheiro? Quanto é que está o dólar? O dólar aqui no banco está 350 pesos, tá bom. Aí você descobre que na verdade tem duas cotações de dólar, duas. A oficial, que é 350 e poucos, e o que eles chamam de dólar blue, por razões que eu desconheço, e no dólar blue, um dólar é 1.000 pesos. Ou seja, o dólar tem duas cotações, uma é o triplo da outra, né? E a coisa é tão insana que se você for a um restaurante e quiser pagar, você pode pagar em pesos, ok? Ou você pode pagar em dólar e aí o restaurante vai ficar muito feliz, ele vai receber o seu dólar, ele vai fazer a conta pela cotação de 1.000 ou 960, ou seja o que for, né? E o que pra gente que é brasileiro fica absurdamente barato, é quase vergonhoso, eu acabava dando mais dinheiro, até de vergonha, porque parece que eu estou abusando de alguém, né? Mas aí tem uma situação que parece que você voltou para a Alemanha dos anos 20, para a República de Weimar, né? Quando as pessoas iam comprar pão com um carrinho de pedreiro cheio de cédulas que não valiam mais nada, né? Pois bem, faz 100 anos isso, pois bem, ali no restaurante, quando eu fui pegar o troco, né, imagina, a gente tinha acabado de comer, quanto que é o troco em pesos? São 37.000 pesos, e a pessoa tira da gaveta um bolo, mas quando eu digo um bolo, é realmente um rolo, um bolo, ou seja, o que for um tijolo de cédulas de 1.000, e ela coloca numa daquelas maquininhas automáticas que fazem... que contam dinheiro, eu nunca tinha visto aquilo, eu não sei, em banco. Veja, um restaurante de bairro tendo que comprar uma maquininha para contar uma pilha de dinheiro, né, para me dar como troco de um almoço. Eu saí de lá com um bolo de dinheiro que eu tive que, por sorte, eu ando de bolsa porque não ia caber em bolso nenhum, ia parecer que eu estava carregando dentro da minha calça. Então, está diante disso, né, de um povo que já foi tão altivo, que já foi tão altaneiro, que já foi tão civilizado, tendo que lidar com uma moeda que vale cada vez menos, né, tendo que, aliás, uma questão duríssima, o que acontece é que os fornecedores, vamos supor que você queira comprar um celular novo, você for na loja, o lojista vai falar, não tem. Como não tem? Não tem, mas quanto custa? Também não sei. Por quê? Porque os fornecedores, os fabricantes não estão mais fornecendo, estão desabastecendo o varejo, então as lojas não têm o que vender, porque todo mundo está em compasso de espera, esperando, aguardando o resultado dessa eleição, que pode eleger um maníaco que quer trocar a moeda nacional pelo dólar, né? Um maníaco que quer permitir a venda de bebês, a venda de órgãos, não estou brincando, né? Eu assisti o cara na televisão como se fosse o Bonovox, né? No YouTube, com um leão de fogo atrás dele no palco, né? Fazendo um coro com todo mundo, seja lá o que for, não sei o que, segundo turno, a puta que o pariu, né? Que em espanhol, aliás, a expressão é muito parecida. Então, difícil, é muito difícil digerir tudo isso, e tem várias questões interessantes aí. Como é que um país tão rico, um país tão promissor, um país com literatura, com bibliotecas, com livros, né, com livrarias por todo canto, como é que ele cai nessa armadilha, como é que ele empobrece tanto culturalmente? E é interessante, conversando com um local ali, as melhores escolas na Argentina sempre foram públicas, as escolas eram públicas, né? Se alguém da elite quisesse fazer o filho estudar numa escola bilíngue, e tanto faz, mas as escolas públicas e gratuitas, eu me lembrei de um outro episódio que eu devo ter comentado com vocês há muito tempo. Uma das origens do tango, o tango que muitas vezes é cantado num dialeto chamado lunfardo, um dialeto que nasce na boca, na região da boca, de napolitanos, de italianos, etc. O tango nasce justamente na época em que a educação se torna pública e gratuita, inclusive para os filhos de imigrantes que não falavam ainda o espanhol direito. Então são esses filhos de imigrantes que vão aprender a escrever as primeiras poesias e os primeiros tangos, a educação pública promovendo a inclusão, né, promovendo a convivência de culturas diferentes. E agora o que a gente tem é um candidato que fala com o cachorro que já foi um leão num coliseu romano.
dá o que pensar, mas tem várias coisas interessantes, e acho que algumas dicas, as minhas dicas de viagem são as dicas menos sexys do mundo, né? Não vou dar dica aqui de onde comprar não sei o que mais barato, onde encher a cara, onde encontrar drogas, não, as minhas viagens são bastante bem comportadas, mas tem um museu que eu consegui finalmente ver, que é o Museu das Águas. Museu das Papás, mas existe um Museu das Águas. Eu achei que fosse só um prédio pitoresco. Na verdade, é um tremendo museu. Acontece o seguinte, vamos lá, na época que, no final do século XIX, começo do século XX, né, 100 e tantos anos, Buenos Aires estava riquíssima, mas era uma cidade ainda com muitos contrastes. Você tinha os imigrantes vivendo ali na região da Boca, na região ali que, como se fossem favelas. Aliás, um passeio interessante a ser feito, que a gente fez na penúltima vez que a gente esteve lá, foi a um cortiço. Cortiço, se eu não me engano, um cortiço em Buenos Aires se chama conventillo. Um conventillo, você pode visitar um antigo cortiço onde as famílias de imigrantes se apinhavam lá como se fossem sardinhas em lata, não é? E ali um dos problemas era a questão de higiene pública, onde que você conseguia água, onde ia parar o esgoto. Pois bem, Buenos Aires está lidando com tudo isso, fica muito rica, e vem um espírito cívico que eu acho absolutamente extraordinário, né? Nasce ali um plano de urbanização, a cidade é urbanizada, por isso que ela tem essa cara de Paris hoje, né? Vale a pena lembrar que Paris também foi reurbanizada depois dos Napoleões, viu um cara chamado Haussmann lá e derrubou tudo e fez aquelas avenidas lindas. Pois bem, mas a mesma coisa acontece com Buenos Aires, né? Eles dão uma geral ali para ficar um pouco mais parisiense, e vem uma preocupação com a saúde pública. E aí eles encomendam para a Inglaterra, veja o que é ter dinheiro. Olha, é o seguinte, a gente quer um plano, a gente quer colocar água limpa e esgoto e saneamento para a cidade inteira, né? Já pensando nas gerações, vale lembrar que no Brasil 50% das pessoas não tem água tratada e também não tem esgoto direito, certo? Certo. Mas então, há 100 anos, em Buenos Aires, os caras encomendaram um projeto lá para os ingleses, um projeto de você fazer uma rede de águas e esgotos para a cidade toda, né? Então a água era captada do Rio da Prata, ela era bombeada numa estação que hoje ali é um museu, era bombeada até a parte mais alta da cidade, que é onde está esse Museu das Águas, inclusive, que tem uma fachada super elaborada, tal. Essa fachada elaborada, porque eu fico pensando aqui nas caixas d'água da Sabesp, que são sempre umas coisas de concreto pavorosas. Não, é um prédio super colorido, rebuscado, feito de cerâmica esmaltada. Pois bem, olha, a gente quer fazer um reservatório de 70 milhões de litros, né? A água é tratada, ela é bombeada, ela vem aqui para cima e aí ela se espalha por gravidade para a cidade toda, né? Mas os ingleses fizeram primeiro um projeto técnico, praticamente uma caixa d'água, e os argentinos falavam, não, vocês não estão entendendo, a gente quer um edifício que manifeste o nosso apreço cívico pela saúde pública. Então isso tem que ser um monumento, né? E o prédio por dentro ele é colossal, a engenharia, o topo da engenharia da época, canos gigantescos, máquinas, é bem legal visitar, a instalação é muito bonita, né? Inclusive deram as diretrizes para os fabricantes nacionais fazerem privadas, bidês, torneiras, válvulas, né? Foi um boom na indústria hidráulica argentina, mas o grosso da construção veio da Inglaterra de navio. Olha o quanto dinheiro esses caras tinham. A estrutura toda é metálica, então toda a estrutura metálica e todos os componentes mais pesados vieram de navio numerados, né? Como se fosse um Lego, como se fosse um quebra-cabeça. Então primeiro você monta essa parte de engenharia do prédio, realmente como se fosse um quebra-cabeças, e a parte externa, ela é decorada com mais de 300 mil cerâmicas esmaltadas, numeradas, desenhadas uma a uma, para tornar aquilo que em princípio podia ser só uma coisa funcional, numa coisa espetacular. Então, caso você queira um dia dar um passeio um pouco diferente, né, não sei se é muito instagramável, né, não sei se vai fazer inveja em algum influencer tal,
mas depois de visitar um antigo cortiço, né, da época em que Buenos Aires não tinha como prover água a seus próprios habitantes, você visita um Museu das Águas, que é ali um testemunho de um momento, de um país que já foi grande e que hoje está diante, né, dessa absoluta imprevisibilidade do que vai acontecer nesse domingo. Então, por essas e outras, eu queria registrar essas minhas lembranças, essas minhas memórias, mesmo que eu esteja um pouco zureta, né, porque segunda-feira, quando a gente se falar de novo, é outra Argentina, é outro país. Né, é um país que está aí tropeçando sem parar, com tanta gente competente, tanta gente inteligente, caindo nas armadilhas do populismo. Nem vou mencionar aqui a tradição peronista ou dos golpes militares, um atrás do outro, um país com uma história muito difícil. Mas veja, já a grandeza de outras épocas você respira, né? Uma outra época que tinha um outro sonho de futuro, né? Um sonho de uma cidade em que você pode viver a plenitude do seu potencial, e estou pensando aqui em Cortázar, e estou pensando aqui em tangos como, aliás, uma das fotos que eu tenho aqui que é absolutamente extraordinária, que é um tango que eu choro toda vez que eu ouço, que chama Balada para um Louco. Balada para um Louco é um cara que está completamente inebriado, completamente fora de si, andando pelas ruas de Buenos Aires à noite, né? Mais ou menos como a gente estava andando ontem, né? Então, eu queria trazer isso tudo para vocês, queria trazer isso tudo ainda fresco, né? Aliás, isso é uma coisa bastante interessante, a gente está aqui, eu não sei, vocês sabem, eu estou aqui em São Paulo, mas São Paulo com essa coisa da comida ser congelada e ser, sei lá, conservada, e a gente, infelizmente, a gente vive aqui numa escala industrial demais, as coisas meio que estão perdendo o gosto. E aí quando você volta para um lugar onde as coisas ainda são frescas, onde você tem uma mercearia no teu quarteirão, né, que você pode comprar ali os ingredientes, as coisas têm gosto de novo. Seja um café, seja uma escarola, seja um espinafre, seja uma abóbora, não, eu não como carne, vocês sabem disso, né, seja frutos do mar maravilhosos e tal. Então, a hora que você volta para São Paulo, e voltar para São Paulo é especialmente duro, né, porque a entrada na cidade é uma entrada que realmente não é cinematográfica, a não ser que esteja pensando em Blade Runner, né, e aí você volta para essa nossa realidade absolutamente estressante, de trânsito insuportável, né, de medo, de insegurança, né, de ruas que as pessoas não circulam mais. Então isso dá o que pensar, e só me faz aqui pensar com muito carinho, né, com muita esperança, com muito receio, né, no destino desse povo vizinho, né, um povo que está aí às beiras nem sei do que. E eu na hora de me despedir, sei lá, desde do recepcionista do hotel, do taxista, eu falei, olha, boa sorte, que vocês tenham uma eleição mais serena que a nossa, nós acabamos de passar por uma absoluta barbárie, espero que vocês sejam poupados disso. Então esse é um episódio bastante não usual, bastante pessoal, bastante subjetivo, né? Sei lá, eu poderia estar comentando outras coisas que eu vi por ali, mas acho que vamos ficar com esse gosto de Mi Buenos Aires querido, e vamos encerrando por aqui. Cuidem-se, por favor. Muito obrigado pelos cumprimentos de aniversário. Agradeço a quem se lembrou, agradeço a quem me cumprimentou. Eu ainda estou retribuindo devagarinho, né, nas redes sociais. Muito obrigado, cuidem-se, um grande abraço e até a segunda-feira mais imprevisível de todos os tempos.